Eu queria lembrá-los a respeito do profeta Elias. O profeta Elias foi um grande homem de Deus, um dos mais citados na Bíblia. E o profeta Elias, ele era profeta numa época muito difícil. O rei Acabe e a sua esposa Jezabel, eles adoravam outros deuses e eles perseguiam e matavam os profetas. Sobrou então o profeta Elias. E ele se encheu de fé e de coragem e foi falar com o rei e propôs um desafio. E ele disse: se eu sirvo o Deus de Israel e vocês servem a Baal, então chame os seus 450 profetas e vamos todos, o povo todo, lá em cima, no Monte Carmelo. E então a gente vai ver, os dois, eu vou preparar o meu holocausto, o sacrifício para o Senhor, e os profetas vão preparar o sacrifício deles, e a gente vai clamar a Deus. Vamos ver qual Deus que vai mandar fogo dos céus. E eles subiram no Monte Carmelo, e diz que o profeta Elias, muito educado, deixou que os sacerdotes clamasse primeiro, invocasse o Deus deles primeiro, e horas se passaram e nada aconteceu. O profeta Elias, então, chegou na sua vez, orou ao Deus vivo. E o Deus vivo enviou fogo dos céus e consumiu o holocausto. E ficou comprovado que o Deus de Israel era o Deus vivo, que o outro Deus não existia. E todo o povo de Israel pôde contemplar o mover da mão do Senhor mais uma vez. E se não bastasse, no capítulo... Essa história está no primeiro livro de Reis, capítulo 18. No capítulo 19, no final ainda do 18, diz lá que fazia 3 anos que existia seca naquela região. E o profeta Elias clamou a Deus. E Deus enviou chuva. E ele tinha tanta convicção que Deus estava ouvindo a oração dele, que enquanto ele estava orando, ele pedia ao seu servo que contemplasse o céu, para ver se a nuvem estava chegando. Porque ele tinha certeza que Deus ia enviar a chuva. E assim aconteceu. Nós acabamos de ouvir uma canção que diz assim, eu te agradeço, né? Há um segredo num coração grato, isso é muito sério, isso é muito forte na nossa vida. O profeta Elias, logo no capítulo seguinte, foi ameaçado por Jezabel, que ficou revoltada pelos seus profetas todos terem morrido e terem passado vergonha, e ele se esqueceu do que Deus tinha feito, temeu e fugiu. Quantas vezes nós nos posicionamos diante de Deus assim, esquecendo aquilo que Deus fez na nossa vida? Lembre-se que foi o Deus poderoso que te trouxe aqui para esta terra. Nada acontece por um acaso. Se você está aqui hoje em Orlando, se você está hoje aqui nesta igreja, é porque Deus te trouxe neste lugar. E Ele tem um propósito com você aqui neste lugar. Tenha com a mesma convicção, ou maior ainda, quando Elias, cheio de fé, orava e pedia que o seu servo olhasse se a nuvenzinha estava vindo. Se você vai orar na presença do Senhor, tenha convicção de que Deus vai fazer o melhor para você. Não necessariamente aquilo que você está pedindo, mas Ele vai fazer aquilo que é o melhor para você sempre. A Bíblia fala que o profeta Elias, ele orou e ele pediu 7 vezes que o seu servo fosse lá olhar. Não necessariamente quando você orou a primeira vez, você já vai ver a resposta. Mas há um segredo no perseverar. E há um segredo no coração grato de não esquecer que aquele Deus que te ajudou ontem, que te abençoou, que te ajudou a tirar o seu visto, que moveu a mão dele e fez você estar neste lugar, é o mesmo Deus que está ouvindo a nossa oração, é o Deus que ouviu o clamor de Elias, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Amém?